saudáveis. O vídeo de hoje é sobre a importância das fibras alimentares e onde que a gente encontra essas fibras alimentares, em quais alimentos, onde que eles vivem, o que que eles fazem. Você vai ver e saber após ver o vídeo de hoje. Eu duvido, eu não conheço uma pessoa sequer que vai encher a boca de água e falar: eu amo, acho uma delícia comer salada. Salada por si só não é algo que chama muita a atenção das pessoas, justamente porque não tem tanto gosto ou tem algum gosto talvez até mais amargo. Por exemplo, as folhas, os folhosos verde escuro, eles são bem amargos. E o nosso paladar, a gente vai se acostumando muito ao quê? Ao sabor mais doce. A gente quer aquele docezinho, traz mais satisfação e mais prazer. Isso é bioquímico. Quando a gente consome algo doce, a sensação de bem-estar que a gente tem é muito grande. Isso é fato. Justamente por isso é muito difícil, quando a gente acostuma-se a sempre estar o quê? Gostando do sabor, acostuma-se sempre a estar comendo algo doce em grandes quantidades, a gente está ali sempre se acostumando com esse paladar, tem que fazer um manejo para readequar o paladar, porque senão a gente só vai consumindo coisas doces, só sente o quê? Interesse e satisfação em comer coisas doces. No meu processo de emagrecimento mesmo, quando eu comecei ali, eu cortei o açúcar, cortei o refrigerante. Uma das coisas que eu me prontifiquei a fazer foi justamente aprender a sentir prazer em outros sabores, como o amargo. Então ali eu comecei a optar por opções de chocolate que eram mais amargas. Comecei nos 50%, fui aumentando ali a gradação até chegar aos 85%. E eu realmente falo, eu acho gostoso, eu aprendi a gostar daquele sabor amargo. O azedo, a gente... Qual o alimento azedo que vocês gostam ou não gostam? Falei um alimento azedo, coloca aqui nos comentários. Tá me vindo aqui a cabeça, por exemplo, o maracujá tem aquele azedinho, o morango. Muitas das vezes a gente não está habituado, não aprendeu a gostar desse sabor, mas a gente vai o quê? Se adequando ali o nosso paladar. A gente fala muito como se fosse o quê? Isso é o quê? Uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar, quando ela acontece, quando a gente busca ela, é justamente nos livrar de sentir apenas o prazer exclusivamente do sabor doce, porque há muitos outros sabores e a gente vai aprendendo durante a reeducação alimentar a sentir prazer por esses outros alimentos também. É óbvio que o doce nos chama mais atenção, ele vai trazer uma sensação de bem-estar muito grande. Ele, inclusive, quando a gente vai comer algum produto alimentício, perceba que o doçor, o sabor doce que tem nesses produtos, é elevado a muitas potências. É muito mais doce do que o simples doce de uma banana, por exemplo, que é algo natural, que já é muito doce. Banana é algo bastante doce, tem bastante carboidratos ali. Só que esses produtos alimentícios, eles são absurdamente doces, cheios de açúcar, e eleva a uma potência muito grande, e acaba o quê? Nos viciando no paladar doce. E aí é um cuidado. E eu tô indo nesse assunto, acabei indo nesse assunto aqui relacionado ao vídeo de hoje, justamente pela questão das fibras. Uma das grandes facilitadoras da gente consumir fibras é através da salada. E eu desconheço alguém que enche a boca e fala assim: nossa, que vontade de comer uma salada. Não é algo que uma salada básica, né, sem acréscimo de algumas coisas para dar tempero e tudo mais, não é algo que nos chama a atenção, que nos apetece. Mas a gente aprende a comer aquilo ali de primeira instância. Pelo menos eu vou falar por mim, então. Eu fui me forçando, eu fui me permitindo ali a comer um brócolis, a comer algum outro vegetal ali que não tinha tanto costume, e aquilo ali foi se tornando mais saboroso. É óbvio que não vai ser tão saboroso quanto uma pizza, quanto uma parmegiana, mas aprendi que aquilo ali também é sabor, tem sabor ali agradável, entende? E eu já trago aqui, justamente porque a salada, esses vegetais, os folhosos, eles contêm uma quantidade de fibras muito grande e significativa para a nossa alimentação. As fibras, elas são muito, dizer que, deixadas de lado na alimentação da nossa rotina.
os alimentos que a gente tem costume, melhor dizendo, que são mais acessíveis, mais práticos, eles não contêm tantas fibras. Vocês veem que os alimentos são mais o que a gente fala? Refinados. Todo alimento que é farinha, farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de milho, tudo que é farinha é um processo que foi feito naquele alimento e ele foi o que? Refinado. Houve ali, durante o processo industrial, uma remoção de vários micronutrientes. Inclusive, há ali nesse processo retira bastante quantidade de fibras. O arroz comum mesmo, aquele branco, ele mesmo é mais refinado se comparado com aquele outro que é me fugiu aqui a minha memória, alguma coisa. Esse alguma coisa, ele já sofreu menos ali um processo de refinamento, ou seja, ele contém mais fibras, contém mais micronutrientes. O arroz integral, ele obteve ali também menos ainda processo industrial. Ele vai ter maiores quantidades de fibras, maiores quantidades de micronutrientes. Mas o ponto também que já ligando aqui nessa questão do arroz, de nada adianta você não gostar daquele arroz integral e se obrigar a comer. É interessante você se permitir a comer, conhecer o sabor e tudo mais. Eu mesmo acho gostoso. Eu só não tenho na minha rotina esse arroz integral porque ele tem um custo mais elevado que o arroz comum, pelo simples fato. Até porque a quantidade ali de fibras de um próprio alimento para outro não é tão grande. 100 gramas de arroz integral para 100 gramas de arroz comum não tem um acréscimo ali muito significativo das fibras. Muito também já vi na internet o pessoal falando sobre a questão do açúcar mascavo, o açúcar comum, que o açúcar mascavo tem mais minerais, que sofreram menos processo industrial. E a gente está ali relacionando com minérios, né, com os micronutrientes. Não faz sentido, porque o açúcar a gente deve consumir eles em menores quantidades possíveis. Sendo que você vai consumir algum alimento em menor quantidade possível, não tem porquê a gente se preocupar com os micronutrientes que aquele alimento ali vai trazer para nós. Faz muito mais sentido buscar esses micronutrientes naqueles alimentos que a gente pode comer em maiores quantidades. Por exemplo, a salada é uma delas. Uma outra fonte de fibras muito boas são os legumes, contêm bastante fibras. Feijão contém bastante fibra. A abóbora contém bastante fibras. O feijão e a abóbora, por conterem bastante fibras, eles também têm ali na sua composição mais água e tudo mais, eles são alimentos que são excelentes, é um casal perfeito. Eu vou te dizer que é o casal perfeito para o processo de emagrecimento. Se você busca se alimentar e emagrecer, e comer com saúde, comer com coisas saudáveis, vá com o casal feijão e abóbora. Você consegue comer uma quantidade maior daquele alimento, e ele contém menos calorias. Você fazendo essa combinação de feijão e abóbora, você consegue comer uma quantidade maior com menos calorias, vai se sentir mais saciado e vai ter menos apetite, menos desejo por outros alimentos que são não tão interessantes numa dieta, que não são tão interessantes no seu processo de emagrecimento. As fibras atuam justamente em 2 pontos, que é nos gerar maior saciedade. Aquela pessoa, você que come, faz a alimentação que te mantém mais saciado, por você ficar mais tempo saciado, sem ter essa vontade de comer, sem ter fome, aguentar melhor, vamos dizer assim, até a próxima refeição, a gente evita ficar buscando alimentos que estão ali, querendo beliscar toda hora, comer alguma coisa. A gente também vai ter menos desejo por alimentos que são mais hiperpalatáveis, que contêm mais gordura, que contêm mais açúcares. Tudo isso é é um mecanismo automático que a gente tem um manejo, um controle melhor quando a gente está mais saciado. E um segundo ponto que eu vejo poucas pessoas falando sobre a questão da quantidade de fibras adequada na sua alimentação é que quando você come uma quantidade de fibras suficiente, você protege o seu intestino. Talvez você já tenha ouvido falar no eixo intestino-cérebro. O que mantém o nosso corpo vivo, além de sono, água, é a alimentação, os nutrientes que a gente traz para o nosso organismo, que ele vai digerir aqueles alimentos e depois absorver esses nutrientes. Quando o nosso intestino ele não está saudável, é muito fácil a gente contrair uma série de doenças. A gente se sente mal,
Quando a gente come ali uma comida mais gordurosa, uma comida que não nos faz bem, a gente entra ali em disenteria, tem alguma bactéria que é para ser eliminada, o corpo entra em um estado de alerta e faz, querendo ou não, ali uma lavagem do intestino. Por isso que há o caso de diarreia. É justamente pegando toda a água ali para poder limpar o intestino. E quando acontece isso e há uma limpeza do intestino, ali muita coisa vai embora, inclusive as bactérias que ali são ruins, mas também as bactérias boas. E isso afeta diretamente a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Um intestino saudável é o melhor caminho para ter uma saúde física e mental boa. O intestino é a porta de entrada do nosso corpo. Os nutrientes que a gente ingere ali, eles vão entrar, eles vão ser digeridos e vão ser absorvidos, vão ser jogados para a corrente sanguínea. Quando a gente se alimenta de coisas ruins, vamos dizer assim, vai ali para a nossa corrente sanguínea. E quando a gente mantém um intestino saudável, essas coisas ruins, elas têm o quê? Mais dificuldade de passar. Por que essa maior dificuldade? Por que essa menor dificuldade? Quando a gente se alimenta de alimentos ali que contêm bastante fibras, no nosso intestino cria-se uma mucosa mais espessa. E essa mucosa mais espessa, ela protege o nosso intestino, protege o nosso organismo da entrada de elementos ali que são patógenos, que causam o quê? Série de doenças, série de inflamações. E quando a gente se alimenta bem, dando alimento ali para o intestino, que vai formar essa barreira maior, essa mucosa maior, protege desses patógenos. E o que é bom para manter essa barreira maior? As fibras. Essas fibras tanto mantêm essa mucosa do intestino ali numa espessura melhor, como também proliferam aquelas bactérias que o nosso corpo é cheio de bactérias, principalmente no intestino. Tem bactérias que são ruins, tem bactérias que são boas. E as fibras de boa qualidade, elas vão fazer que essas bactérias boas, elas aumentem em quantidade. Havendo mais quantidade de bactérias boas, necessariamente vai ter menos quantidade de bactérias ruins. Por isso é fundamental que você tenha o consumo de fibras na sua alimentação para ter uma saúde física e uma saúde mental também bem melhor. Não é só a questão da saciedade em si, que por si só já seria ótimo. E tem um bônus. Além da saciedade, o nosso aspecto, o nosso bem-estar físico e mental também é muito superior quando a gente se alimenta de fibras. E nisso aí vem os alimentos que contêm maiores quantidades de fibras. Principalmente a salada, que é aquela que eu falei ali no início do vídeo. Eu não comecei a comer salada pelo simples fato de achar saboroso demais e tudo mais. Há mecanismos, há ali formas de preparo que você vai fazer que vai ficar mais saboroso. Então procure esses mecanismos. Por exemplo, eu adoro preparar a salada a vapor. Eu cozinho eles a vapor. Deixa o quê? Uma textura muito mais agradável, fica mais saboroso. Para eu conseguir consumir mais salada, eu preocupo em ter uma diversidade maior. É mais difícil comer grandes quantidades de alface e tomate. Eu não vou comer uma mão cheia de alface e tomate, é mais difícil. Agora, se eu tiver cenoura, beterraba, brócolis, pepino, berinjela, o quanto de opção você tiver disponível e está disposto para isso, veja que é muito mais fácil você comer uma quantidade maior. Quanto mais você comer de salada, melhor vai ser. Principalmente se você estiver no processo de emagrecimento. No processo de emagrecimento, quanto mais saciado você estiver, melhor. E até mesmo você consumindo bastante salada, muitas pessoas aí fazem uso de vitaminas, multivitamínicos, não tem necessidade alguma, sendo que você está aí comendo bastante salada. As frutas também são muito interessantes, contêm bastante quantidade de fibras. Algumas contêm mais, como por exemplo goiaba. Goiaba é uma excelente fruta ali que vai conter bastante fibras. Quando você come uma laranja, come o bagaço ali mesmo, não só chupando, mas comendo o fruto todo, menos a casca, né? Contém bastante fibras. Outro alimento muito bom para ter como opção em lanches é a aveia. A granola é uma mistura de várias coisas, é difícil a gente encontrar um padrão nas granolas. Mas veja que as granolas contêm em grande parte o que? Aveia. O foco melhor desses cereais é a aveia. Lembra daquilo que eu falei, evitar sempre a farinha, evite farinha. Procure o que? Farelo de aveia, tanto em grãos finos, tanto em grãos mais grossos ou médios. O importante é que seja o que? Farelo de aveia. Das verduras e legumes, continuando, lembre da opção da abóbora, do feijão, abobrinha, todas essas saladas que eu já mencionei são muito interessantes. Os folhosos verdes, principalmente o escuro,
tenha pelo menos um molho, de uma espécie só aí, ou tenha aí um pé de alface para semana, ou tenha aí um molho que eu falei, a quantidade de folhas de couve para ao longo da semana, ou mostarda. Preocupe-se em ter pelo menos uma, no máximo uma, melhor dizendo. Se tiver duas ou mais, você vai acabar perdendo. Se você tiver uma ali, já está de grande tamanho. O que eu mais tenho preferência é couve, que é mais fácil e eu já me adaptei bem. E para deixar um pouco mais saboroso ali, eu mesmo tenho o costume de temperar a salada com limão. E faço uso de azeite também extra virgem. É um alimento que é excepcional, de uma gordura ali ótima para o nosso organismo. A gente precisa de gorduras boas para o nosso organismo funcionar bem, para os nossos hormônios funcionarem bem. E até mesmo muitas pessoas que têm o intestino preso, o azeite vai ajudar, porque essa gordura vai ajudar ali no intestino a funcionar melhor. Mas tenha cuidado com a quantidade. O azeite mesmo, eu lembro que no início eu tinha dificuldade de comer, porque ele tem um saborzinho mais adstringente, ele é diferente o sabor dele, sabe? Não é uma coisa que você fala assim, nossa, que delícia. Mas eu, como falei, eu me permiti experimentar e gostei. Passei a tomar gosto desse tipo de alimentação. E quando a gente toma gosto desse tipo de alimentação, vira um hábito. Por mais que não seja tão prazeroso quanto comer uma picanha, por exemplo, isso já não importa mais agora. A transformação da sua mentalidade, daquilo que você quer, da consciência alimentar que você tem, da reeducação alimentar que você já conquistou, é muito mais significativo do que simplesmente achar e direcionar a sua alimentação com base em é gostoso e não é gostoso. Não, agora você vê os inúmeros benefícios que aquilo ali traz e te mantém o quê? Sempre comendo e se alimentando de forma saudável. Aquilo ali passa a ser parte já da sua vida. Você já não se vê mais sendo uma pessoa que não se alimenta de uma maneira que prioriza a saúde, como, por exemplo, comer uma quantidade de fibra significativa no seu dia a dia. Até por isso, da importância do intestino protegido que eu falei, principalmente naquelas refeições que a gente vai fazer normalmente aos fins de semana, que contém ali uma refeição diferente, por exemplo, uma lasanha, uma parmegiana, um churrasco, sempre o quê? Uma refeição que é mais gordurosa, que tem mais fritura, que tem mais gordura, açúcares. Se você for fazer essa alimentação, beleza, faça essa alimentação, mas busque, no mínimo, comer uma salada antes. E vai te ajudar de duas maneiras. A primeira é que vai te dar um nível de saciedade maior. Então, você comendo aquela salada, você vai comer daquele alimento ali que é mais gorduroso, mas você vai comer aquele alimento de uma forma mais controlada. Você não vai chegar com um apetite muito alto naquela refeição. E o segundo ponto é que vai proteger o seu intestino. Se você comer uma comida gordurosa em grande quantidade, é muito provável que você vai passar mal devido a isso. E a partir do momento que você come a salada ali, ele protege o seu intestino de uma melhor maneira e vai evitar com que você passe mal. E lembre-se, toda vez que você passa mal, que você tem diarreia, que seu intestino não está funcionando da melhor maneira possível, você está eliminando as boas bactérias do seu intestino, que são fundamentais para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Então, se você é uma pessoa que vive indo ao banheiro, tendo diarreias e tudo mais de forma recorrente, isso é um sinal de alerta, é um mau sinal. Procure ajuda para proteger seu intestino. A sua saúde física e a sua saúde mental estão diretamente relacionadas à saúde do seu intestino. Para deixar ainda mais objetivo para você, faça o seguinte. Olha como que é interessante eu divido a alimentação dos meus clientes, dos meus pacientes. Se você quer ser um paciente meu e fazer parte da consultoria Amanda, aqui abaixo na descrição tem um link. Clique lá e manda uma mensagem. Eu quero poder ajudar você a transformar a sua vida. A melhor maneira para você fazer a divisão do consumo de fibras é a seguinte. Você vai colocar em todas as suas refeições uma quantidade de fibras. O que cabe melhor no café da manhã, por exemplo, são as frutas. Frutas são excelentes. Se você optar por frutas que contêm maiores quantidades de fibras, melhor será. Você pode acrescentar aí também o quê? Uma aveia. Muito bom. Eu mesmo gosto, quando eu vou consumir com aveia, eu gosto bastante da banana. Banana com a aveia cai muito bem. A fruta que eu falei que contém bastante fibras também é o que? A goiaba. Então veja, no café da manhã, aveia e frutas. No almoço, bastante salada. Consuma sempre o máximo de salada que você tiver disponível, puder aí. Tendo o que? Bastante salada no almoço, no lanche da tarde, frutas novamente. E no jantar, salada. Você consumindo nos lanches, tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde, frutas, no almoço e no jantar, salada,
todas as suas refeições vai conter uma quantidade boa ali de fibras. Ainda mais se você comer feijão e abóbora, por exemplo, vai aumentar ainda mais a quantidade de fibras que você está ingerindo, vai te manter mais saciado, você vai ter o quê? Uma saúde do intestino melhor, e tudo isso vai controlando e favorecendo o seu processo de emagrecimento. Você passando a fazer isso, tendo estrutura, vai perceber que isso vai se tornar tão seu, tão pertencente, que você já está direcionado a se alimentar assim. O que mais nos impede de nos alimentar bem é ter clareza de como que aquilo ali pode ser feito, como que aquilo ali está muito próximo da nossa realidade. Muitas das vezes a gente não se permite nem tentar. A partir do momento que a gente tenta ver que, nossa, é interessante, eu consigo fazer isso aqui de forma tranquila. Olha como que melhorou meus níveis de saciedade, como antes eu ia ao banheiro de diarreia várias vezes e achava aquilo ali normal. Não é normal, pode ser até comum de ter uma recorrência na minha vida, na vida de outras pessoas, mas normal não é. Minha vida melhorou muito depois que eu coloquei fibras na minha alimentação. E a partir do momento que você tem essa recorrência, colhe os benefícios em razão disso, isso já se torna algo pertencente. Você não quer perder esses benefícios que você adquiriu ao longo do tempo. Agora você já tem o quê? Consciência alimentar de como aquilo ali é favorável para a sua saúde. Isso te mantém mais fixo naquele processo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu curtir aqui. Acostume-se, sempre que entrar nos meus vídeos aqui, se você acredita que esse vídeo aqui, ele entrega valor, entrega conhecimento para a sua vida e de várias outras pessoas, curta para que ele chegue a mais pessoas. Inclusive, se você compartilhar ele com outras pessoas, vai ajudar bastante. E lembre-se de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Aqui na descrição abaixo, você vai encontrar o link da minha consultoria, o link das minhas cartas semanais gratuitas que eu envio no seu e-mail. São cartas absurdamente boas, com vários conhecimentos sobre emagrecimento, sobre saúde. Tem o link também do WhatsApp para você entrar no grupo Zero Açúcar, um grupo, uma comunidade que eu faço para poder auxiliar as pessoas a reduzir o consumo de açúcar ali no seu dia a dia, tudo de forma gratuita. Para concluir o vídeo de hoje, você viu a importância das fibras para a sua saúde. A sua saúde, não só física, mas também mental, vai melhorar muito em razão da quantidade de fibras que você ingere. Vai te gerar maior saciedade, controlando o seu apetite. E lembre-se, controle a sua boca, controle a sua vida. Você ali com um apetite mais controlado e também com o seu intestino mais protegido, sua saúde física e sua saúde mental vão melhorar em muito. Essa é a importância das fibras. E você vai encontrar elas principalmente nas frutas e no consumo de verduras, legumes, as saladas que eu falei aqui. Dê preferência às frutas como goiaba, que contém bastante fibras. E as frutas, de forma geral, contêm bastante fibras. O que você puder ir consumir, melhor. E aquelas frutas que têm casca e não são cascas com dificuldade de comer, por exemplo, melancia já não dá para comer a casca. Mas outros alimentos a gente consegue comer a casca. Talvez não seja tão agradável, mas ali contém bastante fibras, ali contém bastante nutrientes interessantes. Maçã, por exemplo, coma a casca da maçã, come a casca daqueles alimentos que é mais viável comer. Só de você ver essa opção aí também, já vai ajudar muito. A abóbora, por exemplo, coma com a casca. Batatas, quando comer, coma com a casca. Evite ficar tirando a casca daqueles alimentos que são tranquilos da gente comer com a casca. E eu só fui perceber isso depois. Eu mesmo, quando eu era novo, eu lembro que minha mãe descascava a maçã. Não sei se era porque eu gostava ou não. Não, eu gostava da casca. Eu lembro que ela descascava, deixava, né, a maçã branquinha e a casca ficava toda enroladinha, estilo uma molinha. Eu ia lá e comia a casca. Ela já era costume dela tirar a casca das coisas. Não sei por qual motivo. E muitas das vezes pode estar acontecendo aí na sua casa. Sempre que puder, coma a casca das frutas, das verduras, dos legumes. E lembre-se daquela dica importante, aquela dica de ouro. Tenha pelo menos um folhoso verde escuro para ter em casa ao longo da semana. Tendo isso aí, já vai... Nossa, sua vida vai mudar muito. Sua alimentação vai ser muito mais controlada. E a partir do momento que você controla a sua boca, você controla a sua vida. E lembre-se daquela ideia. Sempre melhorar. Go one more. Você vai sempre entregar mais, sempre o quê? Avançando degrau atrás de degrau. Você, meu saudável, você vai conquistar o corpo que tanto almeja. Veja esse vídeo aqui ao lado e no mais, de nada.